É uma alegria estar no seu lar com o nosso programa Amor Exigente. Esta proposta que visa dar qualidade de vida a você, a mim, a todos aqueles que buscam realmente preencher certos dramas da vida humana que nem sempre temos uma resposta imediata. Por quê? Porque dentro da vida humana existem limites, existem certas, digamos assim, certas limitações que nos colocam diante de coisas muitas vezes humanamente intransponíveis. E como é bom a gente encontrar mecanismos que nos ajudem a transportar, a ir além dos limites. Aliás, meu amigo, minha amiga, é bom lembrar que toda a vida humana é limitada. Essa história do super-homem, da super-mulher, né? Aliás, existiu até por aí uns quadrinhos, o Superman. Isso é mera fantasia. O ser humano, por si mesmo, ele é um ser limitado que precisa tomar consciência desses seus limites. É disso que nós vamos conversar no dia de hoje. Os limites da vida humana que devem ser assumidos com amor e com amor exigente. Fique conosco, daqui a pouquinho nós vamos voltar a falar desse tema. Até já. O amor é exigente, o amor é exigente, o amor é que deve preencher a nossa vida plenamente. De volta ao nosso programa Amor Exigente, hoje enfocando esse princípio que corresponde ao mês, é o terceiro princípio, o princípio intitulado assim, os recursos são limitados. E neste primeiro bloco, nós vamos tentar aprofundar esse tema, enfocando-o a partir do eu. Quer dizer, entender que esses recursos limitados, eles devem ser vistos a partir da minha pessoa, mas não só da minha pessoa em relação às outras pessoas. A Fátima está conosco, a gente quer acolher a Fátima aqui na nossa sala do Amor Exigente, da nossa televisão Terceiro Milênio, que está sendo transmitida também pela NET, além de ir aí pelo mundo inteiro via internet e por UHF, o canal 31, nós estamos então, né, Fátima, em casa. Tudo bem com você, Fátima? Tudo bem. E que dia é hoje da sua vida, Fátima? Primeiro dia da minha nova vida. Que bom. E nós estamos, Fátima, cada vez melhor. Cada vez melhor, melhorando, melhorando, melhorando. Que bom, Fátima. Vamos lá então, o nosso princípio de hoje, enfocado a partir do eu, não é? Então, Fátima, lá. Seria legal que a gente descobrisse, né, quais são esses recursos que nós temos, né, em relação aos limites a partir do eu. Os nossos recursos são limitados, o meu recurso é limitado. Pai, mãe, nós somos pessoas, né? O segundo princípio foi falado, nós somos gentes. E no terceiro, os recursos são limitados. Não somos super-homens ou super-mulheres, né? Os nossos recursos emocionais, físicos, intelectuais e financeiro têm limite. Então, é errado dizer que nós somos, só porque nós somos pais, nós somos uma fonte inesgotável de recursos, né? Isso é falso. Justamente esse princípio ele vem de encontro questionando o meu recurso tem limite, né? Fátima, então um pai e uma mãe têm que trabalhar com seus limites? Não dá para dar, digamos assim, uma resposta para tudo na vida educativa ou no processo educativo dos filhos? Ele não tem resposta para tudo, né? Por isso que é tão importante o grupo de apoio, que ele ensina, é o conhecimento, né? Ensina como educar os filhos, como colocar limite aos filhos,
né? Porque nós vivemos numa época onde o consumismo é o grande problema na nossa sociedade. Então é um excesso de consumismo e as crianças nunca estão satisfeitos. Eles sempre querem mais, e os pais estão trabalhando 3 jornadas de trabalho para satisfazer simplesmente os gostos das criançadas, né? Como é que a gente... E gera problemas. Geram problemas, né? De saúde, principalmente, né? E parece que um detalhe muito importante hoje que a gente constata por aí é em relação a certas neuroses, né? Ao estresse, não é verdade, Fátima? Isso parece-me, segundo estudos que existem por aí, é um dos sinais evidentes, né? De que nós queremos ser ilimitados. E não somos ilimitados, nós somos limitados. A doença é o maior exemplo do que nós somos limitados, né? As pessoas trabalham 3 jornadas de trabalho, ainda chegam em casa, as mulheres principalmente chegam em casa e ainda tem 1000 coisas para fazerem. O que acontece? Vem a doença, vem a depressão, né? A depressão também é um sinal de que as coisas não estão bem, né? O estresse, né? E dores, né? O corpo responde a todos esses estímulos de excesso, né? Então, esse princípio ele vem de encontro para dizer, ele nos protege, ele vem dizer, você é humano, é limitado, precisa ter horário para trabalho, dormir, lazer, né? Fátima, esse princípio então vai fazendo com que nós descobramos a nossa humanidade. Humanidade, nós somos seres humanos. E isso é fundamental para um bom equilíbrio, não é verdade? É fundamental. Mas e aí, como é que nós, diante, digamos assim, de certos limites, né? Como é que nós vamos cobrar esses limites, ou melhor ainda, como é que nós vamos trabalhar esses limites, especialmente na educação dos filhos? E uma das coisas mais difíceis hoje em dia é colocar limite para a criançada. É difícil, mas é essencial para educá-los, né? Então, o limite. Uma criança não gosta de ouvir o não, né? Ele não gosta de ouvir o não e o mais difícil é que os pais não gostam de dizer não, né? Os pais confundem muito que os filhos vão ficar frustrados colocando limite. E não é. É justamente o contrário, né? Se a criançada, ela é esperar pelo prazer mais para frente, né? Então, por exemplo, uma criança quer assistir televisão bem no horário de estudar, né? E o pai e a mãe diz não, a avó diz não, agora é hora de estudar. Ele pode ficar chateado, aborrecido, mas é prioridade estudar. Então, o limite, ele tem justamente o objetivo de ordenar, né? Ordenar, colocar os objetivos, as prioridades em primeiro lugar. Então, é limite na hora de estudar, na hora de comer, na hora de comprar coisa para a criançada, as prioridades, o que realmente essa criança está precisando? A família, o que a família está precisando, né? Alimentação saudável, roupa, né? As coisas, as prioridades, o estudo, material escolar, sendo que a gente veja gente que nem tem condição com celular, criançada de 9, 10 anos com celular, e não é prioridade para criança nenhuma um celular aos 9 anos. Então, Fátima, não se trata de colocar uma camisa de força, de enquadrar, né? Camisa de força. Não é verdade? Não se trata de enquadrar, mas se trata de mostrar pistas, de mostrar princípios e trabalhar em cima deles. Esse princípio exige isso, no final, enfim, de contas. É assim mesmo? Como nossos recursos são limitados, é preciso trabalhar limites para mim e para também os filhos, né? É muito importante limites por causa que a criança vai aprendendo a ter disciplina, né? A esperar pelo prazer, né? Hoje a gente veja a criançada, adolescente, eles são altamente consumistas e também é muito impulsivo. Isso tudo é gerado por causa da falta de limites, né? E tem dado problemas demais com essa impulsividade dos adolescentes. Quer dizer, no fundo, Fátima, esse princípio que se trata da busca, né, do estabelecimento de limites, vai questionar um modelo de sociedade também. Exatamente, por isso que o nosso trabalho, né, enquanto coordenador de Amor Exigente, é um tanto, como que eu vou dizer, é difícil,
por causa que é conscientizar as pessoas, a forma como estão vivendo, né, que os recursos são limitados. Tem muita gente frustrada com os filhos, né, depressivos, enlouquecidos, justamente por causa disso. Porque o modelo da nossa sociedade é compra, compra, gasta, prazer, né? Então, prazer sem medida. E nós estamos justamente questionando isso, né? Você é humano, você precisa de tempo para dormir, para trabalhar, para ficar com as crianças, colocar limites nessa criançada, né? É muito bom, é muito importante. E tem resultados maravilhosos, né? É interessante, né, verificar, porque o nosso modelo de sociedade, amigo, né, tem assim, digamos, por detrás uma filosofia que nós chamamos de corte neoliberal. É um modelo que realmente nos remete e nos impulsiona, né, especialmente pelos meios de comunicação, pela grande mídia, né, nos coloca diante deste desafio, que é o ter pelo ter, o poder, né, para mandar, né, o prazer pelo prazer. E o estabelecimento de limites nos coloca como princípio diante da descoberta da pessoa, de uma pessoa que é limitada pela própria natureza, limitada por ser, né, um ser criado, né? Um ser criado. Não é o Deus, não é um Deus, mas é uma criatura, é alguém que foi gerado. É nessa linha que nós entendemos, né? Digamos assim, um pouco a espiritualidade desse princípio, né, Fátima? É trabalhado a espiritualidade, né? Você é humano, nos chama a razão, sermos racional, né? Isso. Você é humano, você sofre, tem dor, você se frustra, né? Você não é uma fonte inesgotável como se diz, de coisas, né? Trata então de ultrapassar, ir além da mentalidade de ter por ter. Trata de descobrir, eu diria assim, a essência, né? A essência, o eu essencial. O eu essencial. Né? Que foi feito para quê? Foi feito para ser uma criatura, simplesmente criatura. E quando eu quero tirar do lugar do Criador, eu caio do cavalo. Não é verdade? Cai bonito. Cai bonito, né? E como é que a gente vai agregar qualidade de vida, Fátima, a esse princípio que pede, né, certos recursos, e esses recursos sempre limitados? Agregar qualidade de vida é nós vivermos de uma forma equilibrada, né? O consumismo, colocar o que é prioridade dentro de casa, colocar para a família o nosso orçamento, né? Ter horário para descanso, fazer também, investir em nós, fazermos, por exemplo, ginástica, né? Eu faço 3 vezes por semana ginástica, horário de dormir, comida saudável, quer dizer, limite para a criançada, pedir cooperação. Então, tem várias formas da gente ter uma qualidade de vida trabalhando esse terceiro princípio, né? Porque nós somos limitados, somos humanos e nós precisamos abrir o olho para esse lado aí, né? Hoje a gente está saudável, cheio de vida, mas a gente não sabe o dia da manhã. Então, é trabalhar principalmente a espiritualidade, né? Fátima, uma coisinha concreta em relação à busca de qualidade. Eu conheço pessoas que vivem esse princípio e todos os meses a família se reúne para fazer uma planilha de gastos. Nossa, que legal. A partir das entradas, não é verdade, que a família tem, a família que eu conheço tenta estabelecer até limites, né? Quantos doces deverão comprar por mês. Essa é interessante, boa. Não é? Então. É o modo de educar. A gente sabe que, diante das limitações, a gente precisa estabelecer isso, não é verdade? Então, famílias que estão já conquistando isso, fazendo quase que um planejamento financeiro econômico da vida familiar. Mas é muito importante isso, porque todos ficam sabendo, participam realmente do que está acontecendo,
né? Então, porque as pessoas estão muito infelizes porque estão desejando muita coisa que não é prioridade, não é necessidade, né? Desejar, vão lá, compram, gastam demais, né? Aí ficam sempre no vermelho, pagando cheque especial ou empréstimo, então estão sempre infelizes. Então a felicidade, ela está também relacionada com o teu orçamento, com o teu poder aquisitivo, com a sua forma de viver. Que bom saber isso, Fátima. Então. Bem, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos para aprofundar esse princípio. E vamos tentar aprofundá-lo de uma maneira mais concreta, mais vivencial. Fique com a gente e até mais. O amor é exigente, o amor é exigente, o amor é exigente, o amor é exigente. O nosso segundo bloco do Amor Exigente de hoje, tratando desse problema que é um desafio para a vida humana, os limites, os recursos são limitados. E conosco aqui, além da nossa Fátima, coordenadora regional do Amor Exigente, também a Luísa Possobon. Vou resumir seu nome, a Luísa Arcanja Possobon. Que nome bonito é o seu. Bem-vinda entre nós, Luísa, e é uma alegria da Fátima acolhermos alguém que vem lá de Marialva. Tudo bem com você, Luísa? Tudo. Que dia é hoje da sua vida? O primeiro dia da minha nova vida. E como é que você está? Cada vez melhor, melhorando e melhorando. Que bom a gente saber disso. Olha, amigo e amiga telespectador, telespectadora da nossa TV Terceiro Milênio, realmente é uma filosofia de vida que dá certo, que está dando certo para mim, para aqueles que convivem já com este modo de vida, que é o amor exigente. Não se trata simplesmente de uma novidade, não se trata simplesmente de um movimento, porque não é um movimento, é um modo de a gente encarar a vida e, diante dos desafios que a vida nos coloca, buscarmos respostas em conjunto, em grupo, para os desafios que estão aí. Então, Luísa, como é que foi o seu encontro com o amor exigente? Foi por acaso. Por acaso? Por acaso. Na época que eu fui convidada a participar do grupo, né? Não tinha pessoas no município, isso já faz um tempo, né? 9 anos, já está se completando agora. Há 9 anos 9 que anos. você participa do Amor Participo Exigente do grupo, em Marial. em Marial. Como é que é o nome do grupo em Marial? Fonte de Luz. Fonte de Luz. Então, aí foi assim, um convite para participar de uma reunião, né, de um curso que ia ter, e a promotora e a juíza na época, né, convidou, junto com a Secretaria de Educação do município. E como eu estava na educação, aí, né, fui intimada. É você, era a mais nova que estava trabalhando no município. A Fátima que intimou você, né? Foi você, Fátima? Foi a Neide. A Neide de Londrina. De Londrina, na A época Neide, era regional, era de Londrina. Sim, Não era regional de Maringá. Mas eu conheci a Fátima no grupo Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. Foi onde a gente começou a preparação para a formação do nosso grupo. Que é o primeiro, o grupo inicial, né, aqui na nossa cidade, né, foi o grupo Paulo de Tarso. Eu frequentei lá durante 6 anos seguidos. 6 anos. Beleza. Então, e vamos falar desses recursos limitados, Luísa? Vamos. Como é que você vivencia isso, né, a partir do eu? Como é Eu que vejo você assim, nós temos esse princípio? Nós temos os recursos financeiros, os emocionais, os físicos e intelectuais. Mas o que mais afeta dentro do eu é o emocional. Né? A pessoa chega, né? Nós chegamos no grupo totalmente desestruturado emocionalmente, né? Fragilizado pela própria, às vezes, situação de conflito que a gente vivencia em casa. Né, com os filhos, ou às vezes com o marido ou com a esposa, né, depende da situação, da relação que está de conflito com a familiar. Então, eu vejo assim, a família chega, a mulher principalmente, eu falo, chega descabelada, Verdade. com umas roupas assim, fora do contexto, né, e de chinela havaiana.
Assim, ela chega. Por quê? Porque nós estamos frágeis emocionalmente, a gente não consegue perceber nada de bom na gente, né? Dentro desse recurso. Aí a gente não consegue ver que nós temos limites. E nós continuamos trabalhando, buscando sempre mais e mais. É como colocou, trabalha 3 períodos para dar conta de sustentar a pessoa, né? Então, aquele filho lá, suprir a necessidade dele. Então, você compra, às vezes, um tênis. Aí, dentro do seu recurso financeiro, você gasta aquilo que você não tem. Você compra um tênis de R$500 para o filho e você não tem coragem de comprar uma sandália para você. Aí, você vai lá e compra o chinelo havaiana. Né? Então, às vezes, eu sempre gosto de estar observando e trabalhando com o meu e do meu grupo, que as pessoas voltem para si, que a pessoa mais importante é você primeiro. Sim. Né? Nós temos que estar valorizando o eu. Né? Mas né, Fátima, às vezes nós conversamos, Luiz, aqui, a busca da autossatisfação não pode levar a um egoísmo, né, a um fechamento, na verdade. Quer dizer, quando a única preocupação sou eu, isso pode levar até uma degeneração, uma deturpação, né, da essência humana, que é um eu feito para, né, é um eu relacional, que dizem hoje por aí, né, um eu que se relaciona, não é assim? Quer dizer, eu sou, digamos assim, o foco central, né, da recuperação, eu sou, digamos, o miolo central para o qual devo tender a minha recuperação, mas ao mesmo tempo, né, eu devo me abrir aos outros como se fosse, né, aquele copo debaixo de uma fonte que se enche e ao mesmo tempo, né, se esbanja, né, que derrama a água, não é verdade? Eu acho que isso é fundamental também, nós, ao tratarmos desse princípio, termos assim muito claro dentro de nós. Né? Consciência, né? É uma consciência, não é verdade? E você treinou essa consciência, afinal de contas? O amor exigente está possibilitando isso para você, Luiz? Viver constantemente ali, nos policiando, né? Porque como as pessoas, por exemplo, que estão em tratamento têm recaídas, os pais também. Né? Os nossos, como a gente fala, não somos super-heróis. Então, nós temos que estar sempre nos policiando, nos cuidando para que a gente não ultrapasse esse limite. A gente tem que criar, né, aquelas questões, as regras, estabelecer as regras e trabalhar junto para você conseguir conter esse limite, porque senão nós mesmos ultrapassamos ele. Então, às vezes você consegue ultrapassar o seu limite financeiro para satisfazer geralmente o outro. Né? Então, a gente tem que buscar uma valorização, que eu falo sempre do eu, claro, mas pensando num contexto total. Né? Porque às vezes nós como mãe temos mais dificuldades ainda, eu acho, de estar colocando os limites. Sim. Né? Porque a gente fica com pena pela sobrecarga, né, da mulher, das tarefas domésticas, do trabalho fora. Então, nós temos uma sensação de culpa de não estar atendendo às necessidades do filho, né, ou do marido. Então, a gente começa a fazer coisas que ultrapassar os nossos limites, que às vezes o físico, que ocasiona diversas doenças, né? A gente tem tudo quanto é IT, né? Em virtude da problemática de você estar sempre ali tentando suprir as necessidades da família, e a questão do emocional, que aí você fica totalmente desestruturado, geralmente ocorrem as depressões, né? Então, a pessoa tem que estar sempre observando, o tempo todo se cuidando, se policiando, para que ela possa estar vivenciando realmente o princípio, o limite, né? Quer dizer que para ela e para o outro, esse, né? Para a família. Esse princípio nos coloca diante, né, da necessidade de nos conhecermos mais ainda. Sim. Por isso que é trabalhado a primeira semana nos grupos o eu, né, os nossos recursos são limitados, a segunda semana o outro, né, a terceira sociedade, exatamente por causa disso, para a gente não focalizar só eu também, focalizar o outro. Né? Ele é didático, ele é educativo,
É bom lembrar, né, Fátima, que essa divisão que nos grupos de amor exigente nós fazemos, né? Uma semana enfocar o eu, outra semana enfocar o outro, né? É apenas, digamos assim, uma divisão didática, porque a vida se mistura, se mescla, né? Exatamente. Eu dependo do outro, o outro depende de mim, mas para que eu me relacione com o outro, eu preciso estar em harmonia comigo mesmo, não é assim? O começo é comigo Por isso mesmo. que nós sempre estamos colocando, né? A nossa frase-chave é nada muda se eu não mudar. Por isso que sempre começa com o eu. Porque se você não colocar regra, se você não melhorar a sua qualidade de vida, o outro não vai melhorar para você. Então não adianta a pessoa esperar, né, que o outro vai fazer alguma coisa por ela. É nós mesmos que temos que buscar isso dentro da gente. Então nós que vamos ter que estabelecer as regras dentro da sua casa, né, dentro da sua convivência ali, para você. Porque aí você pondo as regras para você, os outros automaticamente vão seguindo. Com certeza, com certeza. Nada muda se eu não mudar, né? E, digamos assim, a grande conquista da vida humana passa necessariamente pela transformação interior, né? Pela busca do meu eu. O cristianismo conhece uma expressão muito interessante, que não é só expressão, mas que é uma necessidade, não é, da vida humana cristã, o processo de conversão. A bem da verdade, a conversão significa isso, né? Mudança. A mudança estrutural, Estrutural, né? de vida. A mudança minha, a mudança do coração, né? Aliás, o velho Aristóteles já dizia uma coisa interessante e acho que vai servir para esse enfoque que nós estamos dando aqui para o terceiro princípio. A vida, dizia Aristóteles, a vida da cidade, a vida da polis, né? Só mudará se trabalhar o coração humano. E ele ia mais fundo ainda, né? Se trabalhar cada coração, para ver como, digamos assim, o eu, nesse sentido, é fundamental. É fundamental, Fátima. Como é importante isso, é verdade? Porque muitas vezes, se você não trabalhar esse limite dentro de você, dentro dos seus dos 4 recursos, né? O emocional eu colocaria em primeiro lugar, até antes do financeiro. Aí o financeiro, o físico e o intelectual. Só que se você não trabalhar bem isso dentro de você, né, você não vai conseguir. E geralmente as pessoas, por outros princípios que nós vamos estar, né, vendo mais para frente, é a relação da questão da culpa, né, como eu coloquei, da pessoa que fica sobrecarregada, ela tem que ter um sentimento de culpa, de estar suprindo sempre as necessidades, e a questão de ser vítima também. Da gente sempre se colocar no papel de vítima. Ai, coitadinha, ai, eu sou a Camila, eu sou a isso, eu sou aquilo, eu sou a Isaura, né? Eu tenho às vezes o hábito até de falar. Eu sou a Isaura. A Isaura, é. Aí meu filho falou assim outro dia, eu vou falar, chama a Isaura. Né? Então, quer dizer, às vezes a gente coloca frases, né? Fica repetindo, se coloca na situação de vítima. Para eles, então, para eles é fácil. Então, né, ele ficou assim meio cismado e falou assim, chama a Isaura. Chama a Isaura. Beleza. Olha, o tempo nosso esgotou, né, Fátima, né, Luísa? A gente agradece de coração a presença da Luísa aqui também. Nós vamos continuar essa conversa semana que vem, porque esse princípio ainda será trabalhado por mais algum tempo nesse mês. Obrigado pela sua audiência, meu amigo, minha amiga. Fique com Deus e um grande abraço. Até a próxima oportunidade. O amor é exigente.